mesmo que não haja alimento no céu.
Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus por mais esse dia que o Senhor fez. E nós já adentramos a presença do Senhor, dando uma grande salva de palmas ao Senhor. Amém? Convido os irmãos que estão aqui conosco na igreja. Amém? E você na sua casa também. Louve ao Senhor da forma que você se sentir melhor. Amém? E que você possa entrar na presença do Senhor neste momento, com louvores, com ações de graça. Nós vamos orar neste momento para nós estarmos preparando o nosso espírito para louvarmos ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos, agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá, Senhor. Cada dia que nós amanhecemos, nós acordamos, estamos vivos porque o Senhor assim permite, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado em todos os momentos, tem abençoado nossa semana, nos guardado, Senhor. Ó Deus, que assim seja com todos os nossos irmãos, Senhor, que estão nas suas casas, todos que estão conosco acompanhando, Senhor, este culto, Senhor, nós que estamos unidos neste culto, Pai, nós louvamos ao Senhor por tantas bênçãos, tantas maravilhas que tem operado em nossas vidas, Pai. Nós só temos a Te dar graças. Queremos entrar na Tua presença com louvores, com ações de graça, com um cântico de louvor nos nossos lábios. Pai, receba a nossa adoração, receba, Senhor, as nossas orações que fazemos na Tua casa, Senhor, na Tua casa de oração, Pai. Receba, Senhor, o nosso clamor, todo aquele que clama a Ti neste momento, que vai até a Tua presença neste momento, Pai amado, vai ouvindo, Senhor, as orações, Senhor, vai ouvindo o clamor, vai ouvindo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. Assim, Senhor, nós louvamos ao Senhor. E dedicamos estes louvores que vamos cantar agora, Senhor. Amém. Mais uma vez nós aplaudimos ao Senhor. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. Tu és digno de louvor. Aleluia. Eu sei que em seus braços eu encontro
Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia! Nos alegramos em ti, Jesus. Aleluia! Exaltamos o Senhor. Aleluia! É bom estar na tua presença, Senhor. Aleluia! É bom louvar o teu nome, Jesus. Aleluia! Nossa alma se alegra no Senhor. Amém? Nosso espírito se alegra no Senhor. Adore ao Senhor no seu espírito. Diga palavras espirituais do Senhor neste momento. Aleluia. Aleluia. Exaltamos Jesus. Tu és a minha
Deus. Amém. Amém. Glórias a Deus, a graça e paz. Muito obrigado ao Ministério de Louvor por essa introdução ao nosso culto. Nós estamos num ambiente um pouco diferente. Por quê? Porque nós estamos nos preparando para os cultos presenciais. Então eu quero agradecer muito a Deus pela nossa equipe, pelo esforço da nossa equipe. Estão estudando várias formas, vários jeitos para que nós possamos voltar ao culto presencial com todo o conforto e com toda a tecnologia disponível para continuar transmitindo. Então, estão sendo feitos vários testes e você está percebendo hoje um ambiente um pouco diferente. Então, nós estamos agora no altar da igreja e para que você possa nos acompanhar em breve, presencialmente. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Nós queremos agora orar ao Senhor e estamos nos adaptando. Obrigado, Silas. E eu quero aproveitar esse momento tão especial, dia de hoje, Dia dos Pais, e parabenizar os pais, os papais, por seu dia. Eu quero começar agradecendo a Deus pela vida do nosso bispo, que ainda não pode estar aqui, mas dar os parabéns a ele pelo seu dia. E cada um dos papais aqui presente e os papais que estão em casa, parabéns pelo seu dia. Deus te abençoe e que você continue cumprindo a tua missão de ser sacerdote do lar, com as bênçãos, com a presença do nosso Deus, sempre te dando sabedoria, forças, renovo, alegrias na caminhada como pai, nas conquistas como pai, e que o Senhor derrame mais e mais da unção e da alegria dele sobre a tua vida. Nós vamos, antes de passar para o nosso pastor Davi, nós vamos orar mais uma vez. Senhor amado, nós agradecemos a Ti, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sido bom e nós temos vivido a cada dia das Tuas maravilhas, meu Pai. Nós temos andado pela fé, cada dia é um dia de desafios, é um dia em que nós temos buscado respostas do Senhor. E obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido sempre fiel. Obrigado porque não tem faltado a Tua presença, não tem faltado o Teu amor, não tem faltado esperança renovada em Ti. Obrigado, meu Deus, por mais este dia. Obrigado, Pai, pelos milagres que nós vivemos hoje. Obrigado, Pai, porque neste dia que o Senhor nos deu, nós temos o privilégio de estar na Tua casa, te adorando, te exaltando, recebendo palavra do Senhor, recebendo esperança. Quero te agradecer, Pai, pela nossa irmã, mãe da nossa irmã Adriane, nossa irmã Anastácia. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado dela, Senhor. Obrigado, Pai, porque já há melhoras. Aleluia, aleluia. Nós queremos permanecer firmes em oração por ela, meu Pai, crendo, Senhor, no Teu poder, crendo, Pai, que Tu estás ali derramando sobre ela da Tua vida. Obrigado, Pai, pelas boas notícias que nós recebemos hoje. Obrigado pelos sinais do Teu cuidado. Pedimos, ó Pai, pelo nosso bispo, muito obrigado, Pai, porque também sobre a vida dele temos recebido respostas do Senhor. E cremos, ó Pai, que em poucos dias ele poderá estar aqui ministrando a palavra, dirigindo os cultos com alegria, com disposição e força, que são características dele. Obrigado, Pai, pela vida do nosso pastor Davi,
que vai continuar esse culto ministrando aquilo que o Senhor colocou ao coração dele. Obrigado, Pai, por cada vida que está aqui presente, te ouvindo, está aqui presente com o coração aberto, está em casa, presente com o coração aberto para receber palavra, direção, consolo, fortalecimento. Usa mais uma vez, como sempre tem usado, poderosamente a vida do nosso pastor Davi. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, aleluia. Você que está aqui, se puder aplaudir ao Senhor, glória a Deus, aleluia, aleluia. Pastor Davi. Graças a paz, irmãos, pelo privilégio desta noite estar ministrando a palavra de Deus aqui na sede. Por muitos anos eu ministrei na ITM e alguns, bem poucos, que a questão deu-nos o prazer de ouvir-nos falar. E hoje é uma responsabilidade muito grande mesmo, de estar ministrando a palavra a todos quantos estão aqui, e a palavra a todos quantos estão nos ouvindo, através desta live. Que Deus abençoe cada coração e que Deus possa nos usar, irmãos. Desejo do meu coração que eu seja realmente. Hoje eu estou aqui para te servir. Eu quero te servir bem. A Bíblia fala que nós somos servos. Eu quero te servir daquilo que Deus colocou no nosso coração. Esse é o desejo do nosso coração, irmãos, de servir a igreja do Senhor. E o pastor Jaime falou que hoje, o mundo aí fora comemora o Dia dos Pais, né? E eu não estava pensando nisso. E quando a gente olha, nós temos um irmão maior, né? Que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando Ele nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele diz como que nós devemos nos relacionar com o nosso Deus. Ele diz da seguinte forma: a oração do Pai Nosso, que não é a nossa oração, não é o nosso tema, mas é propício neste momento. Ele diz assim: Pai Nosso que estás nos céus. Aqui tem muitos adolescentes, tem já jovens, tem já homens, tem mulheres. Alguns já perderam seus pais, como eu já perdi meu pai. Mas a questão é assim: você compartilharia seu pai? Você dividiria o seu pai com outro? Vamos ser franco. Quem aqui está dividiria o seu pai com outro? Você dividiria? Eu não. Eu não dividiria. Ele é meu pai. Mas Jesus dividiu o pai dele. E ele fala: Pai Nosso que estás no céu. Ele quer que você chame o seu Criador de Pai. Ele quer que você se relacione com Ele como filho. E por incrível que pareça, nós nessa preparação da ministração, não foi esse mesmo meu tema, não é? Pai. Mas eu vou dizer como alguns homens que estavam encerrando a sua jornada, como eles se relacionam com seus filhos. Qual foi o exemplo que ele deu para os seus filhos? E nós temos uma responsabilidade de pais e mães. Nós temos uma responsabilidade extraordinária. Aqui tem pais e mães, e com certeza você deseja que o seu filho seja um filho abençoado. Você quer que o seu filho seja próspero em toda a sua trajetória. As mães desejam que sua filha, o seu filho, case com uma boa esposa. O seu filho case com uma boa esposa. Seu filho seja próspero na vida secular. Todos nós desejamos isso. E vou mostrar na Bíblia uma diretriz para que isso aconteça nas nossas vidas. Uma diretriz de Deus para a nossa vida. Para que nós sejamos prósperos, para que nós sejamos abençoados. O tema da nossa lição o Andrezinho veio perguntar qual é o tema da ministração. Andrezinho, eu vou falar com toda honestidade. Durante o tempo que eu estou no Parque do Carmo, eu nunca dei um nome para uma mensagem minha, nunca.
Nunca dei. Eu pego a Bíblia, abro lá, eu leio, e ali a gente vai discorrer sobre o assunto. E ele pediu para quais são os textos que nós haveremos de embasar nossa ministração. Os textos nos quais nós vamos embasar nossa administração, o primeiro texto está em Êxodo capítulo 15. Do versículo 22 ao versículo 27, poucos versículos apenas, nós vamos lê-los. Êxodo capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 27, que diz assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. As águas amargas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatuto e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. E ele continua, então chegaram a Eli, havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Irmão, eu quero falar para você que vai haver deserto na tua vida. Deus vai te conduzir para um deserto. Da mesma forma que Deus conduziu o povo dele pelo deserto, Deus também levou o próprio Senhor Jesus Cristo para o deserto. Durante 40 dias ele ficou no deserto. E se nós olharmos a história de Paulo, 3 anos ele ficou no deserto. Davi teve o deserto dele também. E todos os homens e mulheres de Deus têm deserto na sua vida. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, o deserto é o lugar que Deus ensina. Se nós olharmos Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 13, lá nós vamos deparar diante de uma situação de uma mulher chamada Agar, que Deus dá uma ordem para Abraão, para que ele lançasse fora Agar e o seu filho Ismael. E aquela mulher, ela vai em direção ao deserto, e ela fica numa situação que a água acaba no deserto. E ali ela só vê a expectativa de morte para aquele filho chamado Agar. Mas quando nós nos deparamos lá em Gênesis capítulo 21, eu não passei esse texto para o Andrezinho. Gênesis capítulo 21, ele diz assim, no versículo 13: mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele descendente. E aí nós vemos que essa mulher, diante daquela situação de adversidade, ela vê a água acabar no deserto. E ela só tem a expectativa de morte do seu filho. E quando nós começamos a ler a história dessa mulher, nós vemos que, no versículo 13 que nós acabamos de ler, Deus tinha uma promessa para aquele filho. E nós vemos no decorrer daquela situação, que a situação fica tão grave, que ela tem uma expectativa de morte, e ela se afasta do seu filho. Ela fica distante do seu filho, porque ela não quer ver a tragédia. Ela não quer ver o desfecho que ela estava a contemplar. Ela esqueceu que Deus tinha uma promessa para o filho dela. E assim somos nós, muitas das vezes, na nossa trajetória, da nossa vida cristã. Deus nos tirou do deserto. E é um momento de transição, irmãos.
deserto, tira do Egito, da terra da escravidão, e Ele nos leva para o deserto, e ali depois do deserto tem a promessa de entrarmos na terra prometida. Mas há um momento de deserto na nossa vida. E ninguém quer ir com você para o deserto. Ninguém quer ir para o deserto. É você sozinho no deserto. Mas nós olhamos que Deus tinha uma promessa para a vida daquele menino. Como Deus também tem promessa para a vida de todos nós que aqui estamos. E de todos quantos estão ouvindo, Deus tem promessa. E aquele que começou a boa obra não vai parar no meio do caminho, ele vai terminar aquilo que ele começou. Aquele que está debaixo da vontade de Deus tem começo, meio e fim. Ele não para do meio do caminho. E nós vemos a história dessa mulher, como também nós vimos a história do povo de Israel, e nós vemos ali a gente no versículo 15, tendo acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um arbusto, e afastando-se, foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco. Ela se afasta daquela situação. Ela não quer ver a situação de tragédia. E aí nós vemos no decorrer desse texto, e ela diz assim, assim não verei morrer o menino, sentando em frente dele, levantou a voz e chorou. Quantas pessoas estão no deserto chorando? Talvez o deserto da sua vida é na área financeira. Talvez o deserto da sua vida seja na área do relacionamento sentimental. Talvez o deserto da sua vida seja na área de relacionamento familiar. Talvez o deserto da sua vida seja no seu local de trabalho. Talvez o deserto da sua vida seja a disposição de estudar. Muitas das vezes você tem feito as coisas corretas e não tem dado certo as coisas. Há um deserto. E muitas das vezes a gente pergunta, quem nos colocou nesse deserto? Para que Ele nos levou para esse deserto? Eu quero que você saia daqui hoje sabendo, e todos quantos estão ouvindo, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito no deserto. E aqui nós vemos no decorrer dessa situação, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, ele disse, que tens, Agar? Por que você está chorando, Agar? Por que você está lamentando, Agar? Por que você está triste, Agar? Porque a dúvida paira no seu coração, Agar. Porque o medo toma conta do seu sentimento. Que tu tens, Agar? E Deus faz a mesma pergunta para mim e para você nesta noite. Quem você tem? Quando nós vemos Jesus passando naquele caminho ali para Jericó, e ele vê o cego Bartimeu, e o cego Bartimeu, ele vê quem que está passando. É Jesus que está passando, Bartimeu. Bartimeu começou a gritar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu não queria mais viver esmolando, Bartimeu não queria mais viver aquela situação. Bartimeu queria uma mudança de vida. E ele olha, ele começa a gritar, ele começa a clamar, ele começa a suplicar. E ele fala, e Jesus se volta para ele. Uma multidão está o comprimindo, mas ele se volta para ele. E ele fala para Bartimeu, Bartimeu, o que tu queres? O que você quer, Bartimeu? Bartimeu podia pedir o que ele quisesse naquela hora, que Jesus ia responder. Jesus se voltou para ele. Bartimeu pediu para Jesus, eu quero ver. Na situação que muitas das vezes nós estamos vivendo, Senhor, eu quero ver uma solução para esse problema.
Senhor, eu quero ver uma resposta para essa situação. Eu quero ver. O que tu tens, Agar? O que te incomoda? O que te perturbas? O que te deixa impaciente? É a pergunta do Senhor nesta noite. Ele quer dar uma resposta para as suas aflições. Ele quer dar uma resposta para as suas preocupações. O povo ali no deserto, a água faltou. Ele estava diante de um lugar onde as águas eram amargas. Mas Deus permitiu que ele lá estivesse. Mas aí, quando nós nos encontramos diante de certas situações, a primeira coisa que vem é reclamarmos. É murmurarmos. Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor está permitindo essa situação onde nós não podemos congregar, onde nós não podemos estar unidos, onde nós não podemos olhar um ao outro, sem sermos mascarados? Por que o Senhor permitiu isso? E nós olhando a trajetória dessa mulher, Deus muda a história. E que tens, Agar? E aí Jesus fala, e aí o Senhor fala para ela, a primeira coisa, Agar, não temas. Não temas. Nessa situação, meu irmão, Deus está falando para mim e para você, não tenha medo. Não tenha medo. João escrevendo lá nas suas cartas, lá ele diz assim, o amor lança fora todo medo. E ela diz assim, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. E ele dá uma sequência, dá uma ordem para aquela mulher, naquela situação no deserto. Primeira coisa, no versículo 18, ele diz assim, ergue-te, levanta-te. Não dá para trabalhar com prostrado. Ele manda você levantar. E aí ele continua. Depois que você erguer, agora você vai levantar o rapaz. Você vai levantar o seu filho. E ele continua, segura ele pela mão. E aí, irmãos, eu quero que você veja que Deus tem o poder de fazer no deserto, na vida de quem confia nele. A expectativa era de morte, a expectativa era uma situação totalmente de adversidade. Mas Deus entra, quando Deus entra na situação, meu irmão, Ele faz do deserto algo extraordinário. Você quer ver? Vamos ver o que Deus faz? Ergue-te, porque te farei dele um grande povo. Versículo 18, está dizendo lá em Gênesis capítulo 21. Versículo 19, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Aonde? No deserto. Para Deus mudar a minha história, a sua história, sabe o que Ele precisa fazer? Só abrir os seus olhos espirituais. Na vida de Ana, para Deus mudar a história de Ana, Deus só precisou se lembrar dela. Senhor, se de mim te lembrares e me deres um filho, a ele te devolvo. Só isso. Deus, para mudar a história de Ana, e isso mudou não só a história de Ana, mudou a história de Israel, porque a vida de Samuel foi uma antes de Samuel, e depois foi uma outra história depois de Samuel. Para Deus mudar a história de uma pessoa, precisa só se lembrar. Para Deus mudar a tua história, a minha história, só precisa abrir os olhos espirituais, para que você e eu possamos ver aquilo que a gente não está vendo. Abriu os olhos, viu ela um poço de água no deserto. E aí nós vamos ver, indo ela viu o poço, mas aí teve, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Meu irmão, desculpa falar, crente tem que ser motivado. Quantos crentes desmotivados? Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço de água. E aí está dizendo, na minha tradução, diz assim,
Indo ela, encheu de água o odre. Quantos estão dispostos a encher de água da vida o seu odre? Jesus é a água da vida. Quantos estão dispostos de encher a sua vida do Espírito Santo para que Deus possa te usar de uma forma poderosa? Ela teve disposição de encher o odre dela. E nós continuando, nós vamos ver. E deu de beber ao rapaz. Mas nós vamos ver, meus irmãos, olha aqui no versículo 20. Eu já ministrei sobre esse assunto aqui na escola bíblica. E aí no versículo 20 diz assim: Deus estava com o rapaz aonde? No deserto. Primeira coisa, meu irmão. Não adianta você estar na cidade e Deus não está contigo. Deus estava com o menino no deserto. Segunda coisa que nós vemos no deserto. A criança cresceu no deserto, o menino cresceu no deserto. O menino cresceu no deserto. Meu irmão, no deserto Deus te dá crescimento. Nós vamos ver aqui ainda, continuando aqui, nós vamos ver aqui. Deus concedeu para o menino, olha o que está dizendo, o texto está dizendo, não é o que está dizendo. Ele habitou no deserto, Deus propicia para mim e para você habitação. E habitação segura. Segura. Nós continuando no texto, e foi flecheiro. Está dizendo o texto, não está dizendo aí? No deserto Deus fez dele um homem de guerra. Deus teve o poder de fazer daquele menino um homem de guerra no deserto. Mas aí nós continuando, habitou no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher na terra do Egito. Meu irmão, até no deserto Deus propicia casamento para você. Para quem não é casado. Olha o que Deus faz. Na terra do deserto, Deus tem o poder de trazer até a companheira para você, trazer o companheiro para você. E talvez se você está vivendo uma vida de dificuldade, Deus tem o poder de mudar toda a situação, meu irmão. Porque o milagre que Jesus fez, o primeiro milagre que Jesus fez, foi no casamento. O primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento. Ele tem poder. Nós estamos aqui hoje glorificando o Senhor que tem poder de fazer coisas extraordinárias na minha vida e na sua vida. Voltando para o texto de Êxodo, capítulo 16, capítulo 15. Nós vemos ali no capítulo 15, a primeira coisa que nós falamos aqui. Chegaram no poço de Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E nós conhecemos a história bíblica, uma mulher que, diante da situação de adversidade, ela falou assim: não me chames mais de Noemi, me chames de Mara. Amarga. Noemi havia perdido o seu marido, os seus 2 filhos, estava prestes para perder as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Mas aí, diante de toda aquela situação de adversidade, ela ouviu que Deus estava abençoando o seu povo da sua terra. Uma mulher de idade, sozinha, ela propôs-se a voltar à terra do seu povo. E aqui eu vou falar para crente desviado. Deus está abençoando o seu povo na sua terra. Eu quero te estimular a você voltar para a terra do Senhor. Eu quero te estimular, aquele crente que está desviado, que está ouvindo através dessa live. Hoje é noite de reconciliação. Volta para a casa do Pai. Quantos filhos pródigos? Quantas ovelhas perdidas? E hoje, se você está ouvindo através dessa live, Deus quer que você volte para a casa do Pai. Deus quer fazer uma reconciliação hoje, nesta noite. Deus quer você de volta para o aprisco.
Deus quer cuidar de você nesta noite. Filho pródigo, capítulo 15 de Lucas. Este meu filho estava morto e reviveu. Irmãos, muitas das vezes nós somos educados de forma errada no capítulo 15 de Lucas. Nós somos educados de forma errada. Quem foi atrás do filho, não foi o filho que voltou, foi o pai que foi buscar. E saiba nesta noite, que Jesus foi te buscar. Todos nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. E Ele foi nos buscar. Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A situação do filho pródigo, irmãos, era uma situação deplorável. A palavra de Deus fala que ele queria comer as bolotas que se davam aos porcos. Nem isso ele tinha. Nem isso ele tinha. Mas ele lembra daquela situação que na casa do meu pai, os trabalhadores dele tinham que comer, tinham que vestir, tem proteção, tem cuidado. Esta é uma noite de reconciliação. É uma noite de restauração. Talvez todos nós que aqui estamos, nós estamos dentro da igreja. Mas talvez tenha alguém aí que está ouvindo que não é da igreja. Que está desviado, que está afastado do caminho do Senhor. É uma noite de restauração. É uma noite de renovação da aliança com o Senhor. E aqui nós vemos, irmãos, que a primeira coisa que nós aprendemos nesse capítulo 15 é que enquanto o povo murmurava, Moisés, versículo 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Que havemos de beber? Se você olhar no capítulo 17, versículo 2, a mesma coisa. 17, versículo 2. Contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? No versículo 7 do capítulo 17, nós vamos ver que e chamou Moisés, o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? No capítulo 17, no capítulo 15, nós vemos a murmuração. No capítulo 17, nós vemos contenda que está dizendo aqui, contenda e tentarmos a Deus. No versículo, capítulo 16, se você olhar o capítulo 16, o povo começa a reclamar. No capítulo 16 também, murmura. No versículo 2, aí toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carnes e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a esse deserto para matares de fome toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu. Olha que Deus fala, meu. Eis que vos farei chover dos céus. Pão, e o povo sairá a colher diariamente a porção cada um dia, para que não ponha à prova se anda na minha lei ou não. Nós vemos no capítulo 15 que o povo reclamou porque faltava água. No capítulo 16 o povo reclamou porque faltava pão e carne. No capítulo 17 de novo ele reclama porque falta água no deserto. A primeira lição que nós aprendemos nesse capítulo, irmãos: Deus tem um propósito no deserto.
Final do versículo 20, final do versículo 25. Olha o que está dizendo no final do versículo 25. Então Moisés chamou ao Senhor, clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doce. Deu-lhes ali estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Mas quando nós vemos a aprovação de Deus, meu irmão, aqui tem vários adolescentes, vários jovens, e quando nós fazemos as provas nas escolas, nas faculdades da vida, somos provados para testar os nossos conhecimentos, se nós vamos passar ou não de um ano para o outro. Somos provados para ver se nós temos habilidade para exercermos aquela atividade. Mas Deus não te prova para que você seja aprovado nas suas habilidades, nos seus conhecimentos. Deus te prova para que você possa passar de um grau de maturidade a outro grau de maturidade. Deus te prova para que você possa conhecer que Ele é um Deus que em toda e qualquer situação Ele é constante com você. Ele nunca vai te provar para testar as suas habilidades, os seus conhecimentos. Ele vai te provar para te levar a uma estatura de varão perfeito. Ele vai te provar para te conduzir a uma situação de varão perfeito, para que você possa entender qual é o propósito dele na minha e na sua vida. E para que nós possamos viver realmente a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E não mais o nosso querer fazer a vontade nossa, mas sim a vontade de Deus. Como diz João Batista, quando olha para o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo diz, João Batista falando para ele, importa que ele cresça e eu diminua. Irmãos, há uma necessidade, irmãos, de nós nos olharmos na presença de Deus. Há uma necessidade de nós buscarmos a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. E aí nós vemos que muitas das vezes nós não queremos ser provados, né? Não ser provado implica em reprovação. E quando nós abrimos a nossa Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, o Andrezinho pediu para nós passarmos Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Versículo 2, ele diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3, ele te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ele te provou, ele te humilhou para saber se você guardaria ou não os seus mandamentos. No versículo 16 ele diz assim, no mesmo capítulo, de Deuteronômio capítulo 8, ele diz assim, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar. Mas a grande questão, para no fim te fazer, qual é o propósito de Deus em toda aprovação? Para no fim te fazer bem. No fim Ele quer te fazer bem, meu irmão. Ele quer te fazer bem. Quando nós olhamos Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz lá, Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem, na tradução, aqui da minha tradução está dizendo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Meu irmão, você já foi chamado porque Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Deus tem um propósito na sua e na minha vida.
Meu irmão, vou falar uma coisa para vocês. Deus não te chamou para ficar sentado no banco. Deus não te chamou para ser mar morto. Só absorve, só absorve, só absorve, só absorve. Deus te chamou para ser luz no mundo e sal da terra. Deus te chamou com um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. E o propósito que Ele tem na tua vida, meu irmão, ninguém pode fazer aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Da mesma forma que você é único aos olhos de Deus, o propósito de Deus na tua vida também é único, meu irmão. Eu tenho falado constantemente. Aqui nós tivemos aqui vários levitas cantando. Você pode colocar 1000 levitas aqui. 1000 tecladistas como a irmã Ivani. Mas os 1000 não vão tocar do mesmo jeito. Você pode colocar 1000 guitarristas aqui. Mas os 1000 não vão tocar do mesmo jeito. Você pode colocar 1000 pastores aqui em cima do altar. Mas os 1000 não vão falar do mesmo jeito. Entenda uma coisa, você é único aos olhos de Deus. Você é único aos olhos de Deus. Chamado para o seu propósito. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. E quando nós vemos, irmãos, aqui, irmãos, Deus tem um propósito. Segunda lição que nós aprendemos: não se deixe levar pela maioria. Não se deixe levar pela maioria. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Quando nós olhamos, irmãos, o versículo 2, do capítulo 10. Se puder colocar o versículo 2, está dizendo no versículo, está aí na tela. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Irmãos, todos. Versículo 3. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, todos. Versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque a bebida bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Todos. Todos, irmãos. Versículo 2, versículo 3, versículo 4, todos. Agora o versículo 5. O que está dizendo o versículo 5? Mas Deus não se agradou da maioria da parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. O meu desejo nesta noite, meu irmão, que Deus veja em você uma pessoa que se agrada. Que Deus olhe para você e se agrade de você. Salmo 37, versículo 4 e versículo 5 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele vai fazer. Mas muitas das vezes, irmão, sabe o que acontece? Eu gostaria que colocasse para nós sermos o mais breve possível, Salmo 78, versículo 19 e versículo 20. Irmão, a incredulidade. Salmo 78, versículo 19 e versículo 20. E falaram contra e disseram: acaso pode preparar-nos uma mesa? Deus pode preparar uma mesa para nós no deserto? Deus pode preparar para nós uma mesa no deserto? Essa igreja pode dizer em alto bom som: Deus preparou uma mesa para nós no deserto, e dentro de 20 dias nós estaremos liquidando a fatura. Versículo 20. Eis que feriu as águas e correram dela e rebentaram ribeiros em abundância. Poderá dar-nos pão
ou preparar-nos carne para o seu povo no deserto? Irmão, muitas das vezes nós perguntamos, será que Deus pode fazer isso? Será que Deus pode fazer aquilo? Diante da situação que nós vivemos, será que Deus pode? Será que Deus pode intervir nessa situação? E se nós abrimos a nossa Bíblia em Marcos capítulo 9, lá está dizendo Marcos capítulo 9. E a resposta de Deus para a nossa vida nesta noite, Marcos capítulo 9. Versículo 23. Versículo 21. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância. Desde a infância. Versículo 22. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 25. Ao que lhe respondeu Jesus, se pode. Se pode. Tudo é possível ao que crê. Meu irmão, não permita que a dúvida entre no teu coração e no seu relacionamento com Deus. Uma das causas que fizeram, capítulo 10, uma das causas que fizeram com que o povo de Israel não entrasse na terra prometida, foi tentar a Deus. E a forma que foi apresentado no capítulo 21 de Números foi pela impaciência. Não esperou o tempo de Deus. Precipitados. Faz as coisas antes do tempo de Deus. Isso aqui é um exemplo, você quer um exemplo claro de que nós estamos vivendo uma situação desta, que aconteceu em Beirute. Um dos filhos de Ismael. Um dos filhos de Ismael, 12 tribos, da mesma forma que Israel tem 12 tribos, os filhos de Ismael são 12 tribos. Precipitado. Impaciente. Não espera o tempo de Deus e quando as coisas acontecem, começa a falar contra Deus. Começa a reclamar contra Deus. Será que Deus pode? Será que Deus está vendo a minha situação? Será que Deus está vendo a minha necessidade? A resposta de Deus para mim e para você, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Vê na palma das minhas mãos, está escrito ao teu respeito. Deus não esquece do seu filho. Deus não esquece do seu filho. Deus pode, meu irmão. Paulo escrevendo no capítulo 4 de Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso. Davi escrevendo lá, com Deus eu salto muralhas. Não tem dificuldade que eu não consiga vencer se eu confiar no Senhor. Não vá com a maioria. Eu quero encerrar, irmãos. Encerrar com o capítulo 16, voltando no capítulo 15. Versículo 26. De Êxodo. Capítulo 15, versículo 26. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, ouvir a voz de Deus, fazer o que é reto diante dos seus olhos. Não é o que é reto diante do seu e dos meus olhos, mas o que é reto diante dos olhos do Senhor. Se deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor, que te sara.
Irmão, não importa que a enfermidade seja enfermidade no corpo, Deus sara. Não importa que a enfermidade seja na alma, Deus sara. Não importa que a enfermidade seja na mente, Deus sara. Não importa que a enfermidade seja no seu sentimento, Deus sara. Ele é médico dos médicos. Ele tem poder de sarar. Ele é o Deus que sara. Mas nós precisamos ouvir atentamente a sua voz. Nós precisamos guardar os seus mandamentos. O salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Para não errar o alvo. Para não desvirtuar. Para andar no caminho reto. Irmãos, Deus vai provar a gente. Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas nem por isso Deus deixou de prová-lo. Para nós encerrarmos, irmãos, Ele dá uma ordem: guardar os mandamentos de Deus. A diretriz de felicidade para mim e para você. A diretriz de cura, de milagre para mim e para você. Obedeça a palavra do Senhor. Se nós olharmos, irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Versículo 1 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno e não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Versículo 3. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Pai e mãe, quer ver a prosperidade do seu filho? Prega a palavra para ele. Inculca na mente dele a palavra de Deus. Se nós olharmos em 1 Reis capítulo 2, um pai falando para o seu filho. 1 Reis capítulo 2. Versículo 2. 1 Reis capítulo 2, versículo 2 diz assim. Davi falando para Salomão: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e ser homem. Versículo 3. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e o seu juízo, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Vida abençoada, meu irmão. Nem eu, nem você teremos distante da palavra de Deus. Se nós olharmos, irmãos, se nós olharmos para nós encerrarmos a ministração desta noite. Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32. Versículo 46 e 47. Moisés, nos últimos dias da vida dele, Moisés diz assim: disse-lhes, aplicai ao coração todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis aos vossos filhos que cuide de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vós outra coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão, ides para possuir. Repetindo o versículo 47.
porque esta palavra não é para vós outra coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Muitas pessoas querem conquistar, mas não quer Deus na direção. A palavra de Deus diz bem claro: os meus caminhos não são os teus caminhos. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Eu sei que pensamento tenho a respeito de vós, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fins que desejais. Que Deus nos abençoe, meu irmão, nesta noite. Que Deus dê sabedoria a cada um de vocês, para que nós possamos ser como Moisés. Na hora da dificuldade, na hora das situações adversas, Moisés não se deixou levar pelas murmurações. Ele orou ao Senhor, clamou ao Senhor, e Deus proveu o livramento para ele. Que Deus possa prover na minha vida e na sua vida aquilo que você necessita. Que nós possamos nos colocar diante do altar de Deus, como aconteceu na vida de Agar. Mesmo no deserto da vida, Deus cuida de mim e de você. Mesmo no deserto da vida, meu irmão, Ele quer fazer de mim e de você um homem e uma mulher vitoriosos. Deus pode? Deus pode. Deus pode, meu irmão. Em toda e qualquer situação, Deus pode mudar a situação. Deus pode fazer um milagre na minha vida e na sua vida. Que Deus nos abençoe nesta noite, irmãos. Que Deus nos guarde nesta noite. Que Deus nos fortaleça nesta noite. Que Deus nos capacite nesta noite, para que nós possamos nos voltar à palavra de Deus. Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros, cuja folhagem não cai. Tudo que ele faz prospera, mas dá fruto na estação própria. Dá fruto na estação própria. Que Deus nos abençoe, meu irmão, para que nós possamos ser achados, não como foi falado aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5, que Deus não se agradou da maioria deles. Que nós possamos ser achados daqueles que Deus se agrada. Como Deus fala, o Senhor Jesus falando para a mulher samaritana, Deus procura verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Que você seja um adorador. Que nós sejamos, que esta igreja seja uma verdadeira adoradora. Que o adore, que reconheça a grandeza de Deus, que abre porta onde não tem porta. Mas também Ele tem o poder de fechar a porta e ninguém abrir. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós glorificamos. Agradeço mais uma vez pela oportunidade que o pastor Jaime, o bispo, em ceder o púlpito para nós ministrarmos. Que Deus fale ao seu coração nesta noite. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de você e de mim. Amém. Aleluia. Glórias a Deus pela vida do nosso pastor Davi, pastor da nossa Ibanov em Parque do Carmo. Que bom ouvi-lo. Pastor, muito sábio, de muita fé e de muito conhecimento bíblico. Ouvir o pastor Davi é sempre aprender muito da palavra de Deus. Muito obrigado, pastor Davi, por aceitar o nosso convite. Eu quero convidar a nossa equipe de louvor para vir à frente. Daqui a pouco nós vamos ministrar mais uma adoração ao Senhor. Nós estamos vivendo esse tempo pela fé. E como o nosso pastor Davi ministrou, muitas vezes em deserto,
mas é ouvindo a palavra, é se alimentando daquilo que Deus tem para nós. É tão bom receber um retorno dos nossos irmãos. Olha, aquela palavra me abençoou. Olha, Deus me falou aqui. Porque é assim que nós precisamos caminhar. É pela palavra. Deixe a palavra te abençoar, seja no culto presencial, seja no culto online, seja nos cultos individuais, nos momentos de devocional. O Senhor quer falar com você e quer ministrar ao teu coração fé, esperança, alegria. E essa semana nós tivemos um testemunho de uma irmã nossa muito querida, passando por lutas enormes na área da saúde. Mas foi por meio da palavra, foi por meio da oração, e muita palavra que Deus a libertou e Deus a abençoou tremendamente. O livramento veio por meio da oração e por meio da palavra. Então não deixe de buscar a Deus. Não deixe que o desespero, o medo, tomem conta do teu coração, mas que você possa encher o teu coração de louvores, de gratidão e principalmente da presença do nosso Deus. Nós estamos a menos de 20 dias do final da campanha pela compra desse templo. Quem está aqui pode mais uma vez dar glórias a Deus por essa grande vitória. Pode aplaudir bem forte. O milagre que o Senhor nos deu em muitos momentos de deserto. Então eu quero te convidar, você que tem participado desta campanha, continue firme e forte e tenha a alegria de falar, olha, eu estou contribuindo, ou eu contribuí com esta obra. Nós vamos deixar mais uma vez os números das nossas contas. Então você tem aqui a conta do nosso carnê, aqui embaixo, a conta do carnê, a conta poupança e os números, e em cima a conta corrente para os dízimos e ofertas, e também o QR Code, onde você tem todas as informações. Como é bom participar desse momento de vitória da Igreja do Senhor, e ser participante desta história. Então continue firme nos teus dízimos, nas tuas ofertas, continue firme com o carnê, você que ainda não concluiu, e vamos juntos adorar ao Senhor, e vamos declarar juntos, com certeza, que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Então participe com alegria, participe com gratidão deste projeto, que é um projeto do reino de Deus. Glórias a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor agora com o nosso ministério de louvor, e eu volto para encerrarmos esse culto. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença, sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença, caminho em vitória, ó soberano e
edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar do teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença, caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino em tua presença, sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença, caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus, em tua presença, sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença, caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Você que está aqui pode aplaudir. Eu acho que já dá para eu falar uma coisa. Fale para quem está do teu lado: o culto vai acabar aqui, mas eu não vou sair da presença de Deus. Pode falar? Aí em casa também. Fale aí na tua casa: o culto está acabando, mas eu não vou sair da presença de Deus. A presença de Deus renova, a presença de Deus restaura, a presença de Deus traz um amor que só Ele pode dar. A presença de Deus nos faz nos sentirmos amados, valorizados e queridos. A presença de Deus cura, a presença de Deus liberta. E Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não saia da presença de Deus. Quando o inimigo tentar colocar coisas na tua mente, ao redor de você, para que você se afaste da presença de Deus, eu quero te dar uma dica: corra para a presença do Pai e fique ali. Lugar de paz, lugar de alegria, lugar de unção. Ainda que no deserto, nós fomos ministrados hoje, ainda que no deserto, Deus vai fazer milagres. Creia, receba isso para esta semana, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por esse culto tão maravilhoso. Obrigado, Pai, por cada vida que está aqui, Pai. Obrigado, Pai, porque saíram das casas para vir aqui, para te adorar, para te servir, para te exaltar e glorificar o teu nome. E que presença maravilhosa nós podemos sentir. Que presença restauradora. O bálsamo da tua presença se faz aqui neste lugar, meu Pai.
Assim, Pai, que cada casa sinta esta mesma presença, Pai. E saindo desta live, desligando o computador ou saindo deste link, meu Pai, ou saindo aqui da igreja, meu Deus, nos ajude a permanecermos na Tua presença, Pai, em adoração, em oração em línguas, em louvor e recebendo palavra do Senhor, meu Pai. Nos envolva, Pai, com Teu amor curador. Traz da Tua vitória, traz do Teu amor sobre cada casa, sobre cada mente. Todo aquele que se sentia ou sente-se desanimado, Pai, que levante-se e permaneça em pé pela Tua presença e pela Tua glória, meu Deus. Envolva-nos, ó Pai, envolva-nos, ó Pai, com Teu amor. Envolva-nos, ó Pai, com a Tua glória. Envolva-nos, ó Pai, com a Tua alegria. Oh, como é bom, Pai, saber que nós temos um Pai, e um Pai eterno, meu Pai. Hoje, no dia em que nós lembramos dos nossos pais, nós podemos dizer, nós temos um Pai eterno, e que nunca vai deixar de cuidar de nós, de nos amar, de nos proteger, e de tratar dos nossos corações. A Tua eternidade nos dá segurança, a Tua eternidade nos dá alegria a prosseguir sem medo, porque Tu estás conosco. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci e vocês vencerão também. Nós tomamos posse desta vitória, desta declaração do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor e o amor do nosso Deus e Pai, e as doces consolações do Teu Santo Espírito, sejam com o Teu povo hoje e amanhã, e até a volta do Senhor Jesus, pelo que a Tua igreja ora e diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, glórias a Deus, aleluia. Em Tua presença sou cheio de glória. Tua vida em mim, minha vida em Ti. Em Tua presença caminho em vitória. Ó soberano